A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queridos, eu quero contribuir com aquilo que Deus está fazendo aqui, profeticamente. Meu nome é Léo Paulino, pastor Léo Paulino. A gente tem um chamado de nações e eu quero trazer algo muito importante. A gente fala de arrependimento e é algo assim, às vezes, amplo. E glória a Deus por isso. Mas eu creio, irmãos, que a gente precisa entender qual o ponto específico que Deus deseja que nós arrependemos e que vai desatar algumas coisas. 2017, a gente trabalha com nações, quero contar essa história bem rápido. E eu estava perguntando a Deus se era para sair do Brasil com a minha família. A gente trabalha em nações como o Haiti e algumas outras. E o Senhor não falou nem que sim, nem que não, mas o Senhor me trouxe uma palavra profética, 2017, 2018, ali na virada. Ele falou comigo o seguinte: o Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós. E eu rapidamente fui investigar essa palavra de uma maneira assim muito intensa, e eu fui ficando assim muito impressionado com a similaridade da batalha espiritual daquilo que está acontecendo no Brasil. Esse é um livro que fala de uma voz profética que foi levantada principalmente para confrontar castelos, estruturas, transgressões. E essa voz, ela luta contra um dos pontos centrais ali na nação do Reino do Norte, que é um pecado de homens, que quando assumem posições de autoridade, muitas vezes até mesmo colocado por Deus, porque amam o poder, porque amam a posição, eles se desviam no meio do caminho. Essa história começa com Jeroboão primeiro, ele é um exemplo disso. Ele introduz uma falsa adoração, com medo de perder a posição. Levanta altares ali em Betel, para que o povo não chegasse no local certo em Jerusalém. Fala de uma falsa adoração que é levantada para facilitar as coisas. E esse pecado entrou na história de Israel de uma maneira muito forte. E Deus então levanta uma das últimas vozes proféticas, que é a voz de Amós. Ele fala, por exemplo, de algumas coisas. Olha a similaridade com a nação. Ele fala dos juízes, um problema seríssimo com juízes. Ele fala da opressão dos pobres, pecados sexuais. Ele fala da soberba dos líderes, da corrupção. Mas a pergunta essa noite: qual é o ponto que tem a ver com a gente? Porque essa palavra não é para fora, essa palavra é para dentro. Qual é o ponto? Investigando e orando, queridos, eu creio que um dos pontos centrais é um problema da falsa adoração no nosso meio. E o que é a falsa adoração? Homens, mulheres, que lá no fundo dos seus corações, lá no fundo, eles estão buscando os seus próprios interesses. E o problema é que quando isso acontece, a injustiça entra. Existe uma conexão entre oração e injustiça. E nós estamos vivendo, na nossa história, um dos mais altos níveis de injustiça. Mas como foi falado aqui, a resposta é a igreja. Porque quando a adoração genuína é restaurada, e interessante, essa palavra ela termina aqui, falando da restauração do tabernáculo de Davi. Começa com juízo, mas termina em Amós capítulo 9, falando da restauração do tabernáculo caído de Davi. O chamado da nação brasileira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a adoração é purificada, nós paramos de buscar os nossos próprios interesses. E nós somos um instrumento de justiça. Porque Deus consegue matar o velho homem, a velha natureza. Os grilhões da impiedade são arrancados do nosso coração. E a resposta para a injustiça nessa nação está na igreja. Quando o altar for restaurado. Olha o que ele diz aqui, queridos, sobre a falsa adoração, bem rápido. Amós capítulo 6, versículo 5. Vós que cantais
à toa ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos. Nós precisamos arrepender principalmente, porque nós somos chamados a uma nação, ser uma nação adoradora, mas em algum momento, e essa palavra é para os líderes que Deus levantou nessa nação, para carregar a arca, é para eles. Em algum momento, os interesses próprios adentraram nos corações e ocuparam lugar nos nossos corações, que somente Deus pode ocupar. Existem lugares dentro de nós que Deus quer arrancar tudo aquilo que está competindo com Ele. E essa é uma voz, queridos, para desatar o arrependimento. Porque quando a adoração é restaurada, ela é genuína, a justiça é uma consequência. E Deus quer fazer isso no nosso meio.